A paz de Cristo, queridos, com alegria e satisfação, mais uma vez nós estamos aqui para abençoar as vossas vidas com mais uma pré-aula da EBD. Nós estamos chegando à penúltima aula deste trimestre. Com certeza foi um trimestre muito abençoador, onde nós estudamos a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. Nós estaremos estudando a respeito da lição de número 12, quem ama, cumpre plenamente a lei divina. Antes de iniciar esta pré-aula, eu lembro dos nossos parceiros, o professor Juninho. Para você que tem classe de juvenis na sua igreja, deixo o link aqui na descrição do vídeo. Também para você que faz trabalhos com crianças, eu deixo aqui o canal do YouTube da tia Ellen, tio Marquinhos e Cia. Eu lembro também que nós temos o e-mail para contato e também eu deixo o Facebook. Então, para você que quer adicionar aí o professor Márcio no seu Facebook, eu deixo o link aqui abaixo para você. Muito bem, lição de número 12, quem ama, cumpre plenamente a lei divina. O texto áureo desta lição está em Romanos, capítulo 13 e verso 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. A verdade prática, amar a Deus e ao próximo, é cumprir plenamente a lei divina. O texto bíblico, que nós vamos falar um pouquinho a respeito dele, está em Romanos, capítulo 12, os versos 8 ao 14. E antes de iniciarmos aí com alguns conceitos que vão ajudar os professores e alunos da EBD, eu tenho que mandar o abraço aos irmãos que deixaram seus nomes, sua cidade, seus ministérios. Não vou falar todos. Se eu não falar o seu nome hoje, na próxima aula eu estarei citando. Muito bem, vamos lá. Rosalino, da Assembleia de Deus, setor Manancial, em Várzea Grande, Mato Grosso. O meu amigo Carlos Joel, da Assembleia de Deus Campo Floresta, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. O presbítero José Machado Amorim, Assembleia de Deus Belo Horizonte, Minas Gerais. Isaías Vicente, Assembleia de Deus Caçapava, São Paulo. Jerusa, Assembleia de Deus Estrada do Olaria, em Santíssimo, Rio de Janeiro. Sebastião de Maracaí, São Paulo, Assembleia de Deus Pastor Tiago. Adailson Dias, Assembleia de Deus em Catu, Bahia. Ari Pereira, superintendente da EBD na Assembleia de Deus Ministério Belém, em Vilhena, Rondônia, o pastor Romão. Luciano José, Assembleia de Deus em Recife, Pernambuco. Maria das Dores, professora na Assembleia de Deus em Belo Horizonte, Minas Gerais. O Helenildo Santos, Assembleia de Deus, Ministério Belém, setor 48, Itapecerica da Serra, São Paulo. Minha tia Gleise Pérez, de Campina Grande do Sul. Eu tenho que falar aí que a minha tia é cantora, eu já falei a respeito do CD dela, o CD Enche-nos. Eu vou deixar mais uma vez aqui na descrição do vídeo para você que não conhece. Um abraço, tia, também ao tio Gese, aí em Campina Grande. E o Jairo Xavier, Assembleia de Deus Missão, em Brasília, Distrito Federal. Muito bem, quem ama, cumpre plenamente a lei divina. Meus irmãos, é muito difícil falar sobre esta lição, montar uma aula teológica a respeito desta lição. Por quê? Porque o amor não é teoria,
Não tem como você estudar a respeito do amor. O amor é uma atitude, o amor é prática. E como a própria lição já diz, quem ama cumpriu a lei. Então o amor é a base do Evangelho. O amor é a marca que revela os filhos do reino de Deus. Então aqueles que fazem parte do reino de Deus, que nasceram de novo e que são os embaixadores de Cristo, eles têm o amor como a sua marca principal. E o amor, ele não se caracteriza por teorias, por falácias. O amor é uma atitude, de tal maneira que é muito difícil. Eu considero a lição mais difícil esta daqui, porque nós não temos conceitos teológicos a respeito do amor. O amor é sim um sentimento que se transforma em atitudes que só o Senhor pode colocar na vida do cristão. O nosso texto está em Romanos 12, versos 8 a 14. Se você ler os versos 6 a 8, você vai notar que Paulo fala dos dons recebidos segundo a graça do Senhor. Então ele fala daquele que tem o dom para ensinar, daquele que tem o dom para ministrar, para exortar. E logo a seguir, no verso 9, ele começa a falar a respeito do amor. Paulo está querendo dizer que por mais que você tenha o dom de ensinar, de exortar, de ministrar, há um dom que é maior do que todos estes, que é o amor. De nada adiantaria se eu ensinasse aos irmãos alguns conceitos teológicos, trouxesse aqui a profundidade dos conceitos teológicos, se eu não tiver amor. A minha vida cristã, ela vai se caracterizar pelo amor e não pela letra que eu conheço. Então, mais do que pregar bonito, mais do que ensinar bem, mais do que cantar bem, nós precisamos amar. O amor é aquilo que evidencia quem nós somos. Muito bem. Verso de número 9, Paulo vai falar então a respeito do amor. O amor seja não fingido. Em outra versão, diz o amor seja sem hipocrisia. A palavra hipocrisia, no original grego, descreve um personagem que praticava o teatro. O teatro nasceu na Grécia e este personagem ele representava, esta pessoa, melhor dizendo, representava um personagem utilizando-se de uma máscara. Então ele falava de alguém que não era ele, um personagem, utilizando uma máscara. Então hipócrita era o nome que se dava a este personagem. Então Jesus principalmente condenou e muito a hipocrisia, aqueles que utilizam-se de uma máscara, mas quando a máscara cai, as pessoas veem que aquela pessoa não era nada do que falava, era apenas um teatro. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que o amor não deve ser hipócrita, não deve ser uma falácia, não deve ser de lábios, não deve ser fingimento. O amor deve ser evidenciado, um sentimento que brota lá do fundo do coração, que evidencia algo verdadeiro, genuíno, que só Deus pode dar. É isso que Paulo está falando aqui no verso de número 9. No verso 10, Paulo diz para os irmãos em Roma: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E isto é algo muito difícil, preferir dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Este conceito, numa sociedade egocêntrica, antropocêntrica, como a que nós vivemos hoje, é quase impossível pensar nisso. Mas é este conceito que o Senhor Jesus ensinou. É este conceito que o apóstolo Paulo ensinou na carta aos Filipenses,
no capítulo 2, verso 3. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Esse ensino parece ser um tanto utópico no mundo em que nós vivemos hoje, em que cada um procura ser maior do que o outro. Não é assim entre aqueles que são filhos de Deus. Nós que somos filhos de Deus, nós devemos dar honra aos outros. Isto é o verdadeiro Evangelho. No verso 11, Paulo diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Fervorosos no Espírito. Eu já falei aqui sobre o espírito humano, que é a janela que faz a comunicação entre o ser humano e Deus. E Paulo está dizendo para nós sermos fervorosos no Espírito. Você pode ver que o Espírito está com letra maiúscula. Porque se formos frios até para com Deus, quanto mais seremos com os nossos irmãos. Nós precisamos ser fervorosos no Espírito, porque é através do Espírito humano que se relacionamos com o Espírito Santo, que é Deus. Devemos ser fervorosos para com Deus, para que sejamos também com os nossos irmãos. E hoje as pessoas são frias, não têm relacionamento com o seu Criador, muito menos com o próximo. As pessoas pensam em si mesmo, pensam apenas naquilo que lhe interessa, e o amor ao próximo, o altruísmo, é algo que ficou para trás. Nós precisamos resgatar este princípio neotestamentário. No verso 12, Paulo diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. O que mais me chama a atenção aqui é sede pacientes na tribulação. E aqui nós lembramos que o amor, ele tudo suporta. Se você olhar para a carta do mesmo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que é o capítulo do amor, lá Paulo diz que o amor tudo espera. Por isso que ele diz aqui: alegrai-vos na esperança. E ele diz mais, lá no versículo 7 de 1 Coríntios 13, ele diz: o amor tudo suporta. Então, quando nós temos o amor, nós temos também a esperança, e nós poderemos se comportar de maneira genuinamente cristã em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Nós podemos alegrar-se e suportar todas as provações, porque nós temos um amor em nós. E o amor de Deus faz com que nós sejamos mais do que vencedores. No versículo 13, ele diz: comunicai aos santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Aqui Paulo está falando da comunhão, da koinonia, que é aquele sentimento mútuo entre os irmãos. É aquele princípio que nós vemos lá em Atos, que a igreja tinha tudo em comum. Cada irmão se importava com o que o outro tinha ou com o que o outro não tinha, de maneira que dividia seus bens, dividia os seus recursos. Todos tinham o mesmo em comum, o sentimento era o mesmo entre os irmãos. E há uma necessidade da igreja atual de ter esse sentimento que a igreja primitiva tinha, de ter tudo em comum, de comunicar com os santos as suas necessidades. Nós só conseguiremos fazer isso se deixarmos de lado o egocentrismo, o antropocentrismo que tem dominado, inclusive, dentro das igrejas evangélicas. No verso 14, Paulo diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Olha só, isso daqui parece utópico, mas na verdade esse ensinamento não era apenas de Paulo. Esse ensinamento era do nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, no capítulo 5.
ele ensina no versículo 44 este mesmo princípio: amar os inimigos e orar pelos que vos perseguem. Amar inimigos, orar por quem persegue é algo que parece utópico, parece longe da realidade, mas é um ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito difícil quando nós vemos em meio à realidade atual, nas igrejas evangélicas, as pessoas se odiando mesmo entre irmãos. Aí vem Jesus em Mateus 5:44 e diz para amar os inimigos e diz para orar por quem persegue. Nós estamos vivendo dias em que pessoas estão se defraudando, se enfrentando, líderes. Nós estamos vivendo um tempo de crise na nossa própria denominação, isso você pode ver aí nos noticiários evangélicos, um ano de eleição na nossa convenção, e eu não quero entrar no assunto, mas todos vocês sabem do que eu estou falando, o exemplo que os nossos líderes estão dando para o rebanho, em que até a justiça comum tem que intervir. E aí a gente lê a Bíblia e Jesus está falando para amar os inimigos, quando os irmãos não conseguem viver em paz, quando uma posição, quando o poder toma conta do coração das pessoas, é porque o evangelho ele está muito longe dessas pessoas. Amar inimigos, orar por quem persegue, isto parece muito longe daqueles que vivem se odiando mesmo entre irmãos. Nós estamos falando de amor, mas não é um amor qualquer, nós estamos falando do amor de Deus. No grego, nós temos 3 palavras para amor, e aqui a revista deixa bem claro, né, a respeito disso. O ágape, que se refere ao amor de Deus, que é o assunto desta lição. Então, esse amor aqui nós não podemos traduzir em palavras, nem o próprio apóstolo João, quando está escrevendo o seu evangelho, e ele vai descrever a maneira que Deus amou o mundo, ele não encontra uma palavra no vocabulário grego para definir. Então ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não há palavra para descrever o amor de Deus. Uma outra forma de amor é o philos ou filéu, que é o amor entre amigos, é um sentimento de afeto, é um sentimento de amizade. Também você vai encontrar no Novo Testamento esta palavra. Outra forma de amor é o amor eros, que é o amor entre um homem e uma mulher, que é o amor entre os cônjuges. Então existem essas 3 formas de amor: o filéu, o eros e o amor de Deus, que é o ágape, que é o assunto desta lição. Muito bem. O amor é a maior marca de uma igreja. Isso você vai encontrar na introdução da lição de hoje. Eu vou tomar aqui a minha lição. E na introdução, na lição do professor, a página 85, você vai encontrar escrito assim: a maior marca de uma igreja não é sua teologia, seu templo, tradições, mas sim seu amor para com o Senhor Jesus e para com o próximo. A maior marca de uma igreja não é sua teologia. É muito bom este comentário do pastor Uziel Gomes, mas eu queria chamar a sua atenção para algo. Ele fala aqui a maior marca de uma igreja. Eu diria a maior marca da igreja, porque quando fala de uma igreja, está se utilizando a palavra igreja para definir uma denominação. Quando o amor, na verdade, ele é a maior marca da igreja. Só temos uma igreja, que é o corpo místico de Cristo, formado por todos os santos de todas as eras. Esta é a igreja, o corpo de Cristo, a igreja universal. Só existe uma igreja. O que existe são inúmeras, centenas ou milhares de denominações, mas igreja só existe uma, e a marca da igreja, desta única igreja, é o amor. Não é teologia, né? Não é a sua tradição, não é o seu templo, mas
parece que às vezes as pessoas invertem e acham que o templo é a marca da igreja ou a tradição é a marca da igreja e acabam amando mais a tradição, mais ao templo do que os próprios irmãos e a Deus. Isto é algo para se pensar. Muito bem, o que torna uma igreja forte? Isso você vai encontrar no terceiro tópico, na página 88 da lição de mestre. Eu faço essa pergunta: o que torna uma igreja forte? E no terceiro tópico, terceiro subtópico, você vai encontrar essa resposta. O que torna uma igreja forte não são seus recursos financeiros, seus líderes ou número de membros, mas o amor revelado em atitudes e palavras. É isto que torna uma igreja forte. E o que as denominações, que são chamadas de igreja aqui, estão buscando? Por acaso não são recursos financeiros? Por acaso não são arrebanhar um número maior de adeptos? Aquele que tem maior membresia, com certeza vai se destacar, não é isso? Não. O que torna uma igreja forte é o amor revelado em atitudes e palavras. Caso contrário, você pode ter uma denominação com milhares de membros e pode ter lá uma outra denominação com pouquíssimos membros, uma dúzia ou mais de membros, que vão fazer a diferença porque tem o amor revelado em atitudes. O que faz diferença, o que torna uma igreja forte é o amor. Então eu achei muito propício este comentário aqui. Amar é o maior mandamento. Quando Jesus ensinou, ele disse que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a sua força. Este é o maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amar o próximo como a mim mesmo. Se eu consigo cumprir esses dois mandamentos, com certeza eu cumpri a lei. É por isso que o amor é a parte mais importante do fruto do Espírito. Quem tem amor, com certeza, vai ter as outras partes do fruto do Espírito. Então ame. Ame a Deus sobre tudo. Não importa o que você tenha. Se você tem uma família bonita, uma família próspera, se você tem muito dinheiro, não importa os bens que você tem, quem você é na sociedade. O que vai te caracterizar como um verdadeiro cristão é o amor de Deus revelado em suas atitudes. Eu termino dizendo que Deus é, em sua essência, amor. Assim, os seus filhos necessitam serem amorosos, tanto para com o Pai, quanto para com os seus irmãos. Se o nosso Deus, que é o nosso Pai, porque todos aqueles que recebem a Jesus Cristo, que creem no seu nome, passam a ser chamados filhos de Deus. Se o nosso Pai é amor, nós devemos amá-lo de todo o coração. E, consequentemente, ao amá-lo de todo o coração, nós amaremos também os nossos irmãos. Se esses poucos conceitos foram úteis para você elaborar a sua aula, te ajudaram, não esqueça de deixar aí o seu joinha, não esqueça de deixar o seu comentário para estar nos incentivando a cada dia mais. Que você tenha uma aula abençoada e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Amém.